O melhor momento para garantirmos a qualidade final das nossas restaurações em dentes posteriores com resinas compostas, não tenha dúvida, é durante o momento da restauração, o momento em que você está trabalhando a resina previamente ao seu processo de fotopolimerização. Esse cuidado, esse carinho, essa atenção durante essa fase é que pode lhe garantir menos ajustes, uma qualidade de restauração do ponto de vista estético e funcional muito mais favoráveis do que você obter esses fatores pós-excessivos ajustes. Como que a gente pode garantir uma escultura melhor? Eu diria para você que através da construção incremental isso vai te favorecer sobremaneira. Imagina assim, se você quiser estabelecer sulcos e uma escultura correta ao final da sua restauração por meio de brocas, pontas diamantadas, essa tarefa vai ser difícil e provavelmente o seu resultado vai ficar muito aquém do esperado, principalmente para um profissional que busca uma qualidade de serviço mais apurada, uma qualidade de serviço mais favorável para o seu paciente e para si próprio também na sua prática profissional. Então, assim, é melhor tentar tudo durante o processo de construção da resina composta. Como que nós podemos esculpir as nossas restaurações de resinas compostas? No comparativo também, eu disse que talvez a pior das opções seja a escultura por meio de desgaste de brocas, de pontas diamantadas. E aí nos sobrariam talvez duas opções. Uma dessas opções é esculpir a restauração por meio de instrumentos pontiagudos, sondas finas, espátulas afiladas, como nessa situação que eu mostro para você agora de uma restauração onde a resina foi acomodada do ponto de vista básico, adaptada nas margens, e em seguida, antes do processo de fotopolimerização, foi feita a escultura estabelecida por meio de uma sonda fina, ou criando sulcos. Comparativamente, na minha opinião, é muito mais difícil você esculpir grandes volumes de resinas do que você esculpir, principalmente no setor posterior, cúspide por cúspide, lóbulo por lóbulo. Dessa maneira, eu acho que as coisas vão se encaixando de uma maneira mais favorável. E tem a outra questão, nós temos que levar em consideração também se a nossa resina, se eu estou executando uma restauração por meio de resinas do tipo convencionais. As resinas do tipo convencionais, nós temos que nos atentar a fatores como estresse por contração de polimerização, respeito ao fator de configuração cavitária. Então, nós temos que trabalhar os nossos incrementos de maneira a que eles estejam aderidos, encostados ao menor número de paredes possível para que esse estresse por contração de polimerização seja amenizado com relação às suas ocorrências principais. Então, também por essa conveniência de fator C, a técnica incremental por camadas, construindo eu diria, não seria lentamente, mas construindo etapa por etapa, ela se torna mais favorável. Mas no meu ponto de vista, isso também favorece a escultura, a despeito do fato que hoje nós temos as resinas do tipo book fill, como essa no caso em questão que eu estou mostrando para você, onde eu estou fazendo uma escultura em incremento único e depois tentando fazer a escultura
com uma sonda fina, eu acho que o tempo que eu ganho na inserção da resina eu acabo perdendo, e no comparativo, mesmo com resina Bookfill, eu acabo levando mais tempo depois para a remoção desses excessos maiores e tentar imprimir uma escultura por meio de sondas. Mas foi feito dessa maneira nesse caso, por meio de sonda, eu fui esculpindo suquinhos, também se torna mais limitado o resultado quando nós esculpimos por meio de sonda. E aí está aí a restauração esculpida. Depois nós temos a possibilidade de fazer de maneira opcional, eu já disse, saliento sempre que eu gosto, mas fazer uma caracterização com corantes, uma caracterização extrínseca com corantes laranja ou corantes marrom. Acho que isso dá uma naturalidade, uma profundidade também para a nossa escultura. Está aí o resultado final das restaurações esculpidas com sonda, mas vou mostrar qual que é a minha preferência, inclusive se eu for utilizar de resinas do tipo Bookfill, é a construção cúspide a cúspide, e você vai entender por que desse processo. Está aí também duas situações de restaurações do tipo classe 1 após os procedimentos adesivos. Nesse caso, são cavidades rasas, mas que para esse caso eu optei por fazer uma restauração do tipo policromática, uma resina mais saturada para a reprodução da dentina e uma resina um pouco mais clara para a reprodução do esmalte, cada qual com a sua característica. Resina com característica de dentina para a região de dentina, resina com característica de esmalte para região de esmalte. Não é isso que eu costumo fazer no meu dia a dia, volto a salientar. No meu dia a dia eu opto por fazer restaurações com uma cor apenas, uma massa apenas selecionada para fazer. Então, nesse caso, a diferença é que eu vou fazer duas camadas. Como é uma cavidade rasa, eu poderia estar fazendo com uma cor só de resina, construindo uma cúspide, em seguida a outra cúspide, em seguida a outra cúspide, polimerizando cada qual separadamente e no seu momento. Então, nesse caso, está aí a camada de dentina com uma resina mais saturada, mais amareladinha. Antes da fotopolimerização, da fotoativação dessa camada de dentina, eu faço uma pré-escultura intrínseca, interna dessa camada que vai ficar interna. Aí sim, com a utilização de uma sonda fina, eu vou recortando, separando as cúspides, determinando os principais sulcos desses elementos posteriores. Então, após a escultura dos sulcos, essa é a configuração da nossa restauração. Nós podemos fotopolimerizar. Esse simples ato de eu executar essa pré-escultura intrínseca já faz com que eu possa quebrar o tal fator C, reduzindo o estresse por contração de polimerização, porque os incrementos são separados, não pela colocação cada qual de uma vez, mas pela distribuição através dessa escultura interna. Em seguida, também um processo opcional. Aqui foi feita uma caracterização, uma maquiagem intrínseca com corante laranja, com um pouquinho de corante branco para criar efeitos de hipoplasia. Isso é opcional, seria eu diria um plus na sua restauração. Fotopolimerizamos esses corantes e agora sim, chega no ponto que eu queria debater com você. Agora, na escultura externa, eu vou recriar isso cúspide a cúspide, como que encaixando um quebra-cabeça, cada qual a sua peça se adaptando com a peça mais conveniente. Então, nós partimos do pressuposto de sempre manipular primeiro as nossas camadas, os nossos incrementos de resina, obviamente com os dedos, com a luva limpa, devidamente limpa. Nós vamos manipular esses incrementos em bolinhas ou em minhoquinhas, cobrinhas, como queiram chamar. Nesse caso de cúspide a cúspide, eu vou fazendo pequenas esferas, pequenas bolinhas com os dedos limpos, e já dosando, pré-dosando mais ou menos a quantidade que eu preciso trabalhar para cada cúspide. Então eu acomodo essas esferas
próximo à interface dente-restauração, um pouco mais abaixo, e começo a distribuir. Primeiro adaptando essa resina nas margens, vou adaptando. Se eu, na hora que coloco esse incremento, detecto que o meu incremento foi a mais, eu vou adaptando nas margens e já automaticamente removendo os excessos, lembrando de adaptar e dar uma inclinação conveniente para que o meu incremento não fique mais alto do que a margem da restauração, o que vai me gerar maior possibilidade de ajuste posterior. Então, vou adaptando na margem e vou distribuindo esse incremento com a espátula, dando a conformação da aresta, das vertentes, com muito carinho. A hora que eu estou quase chegando na região de sulcos, eu deixo um pouquinho aquém da região dos sulcos da minha escultura interna. Nesse momento, eu paro com a espátula e vou para a utilização com o pincel. O pincel eu vou alisando esse incremento na região das margens, dando um alisamento em toda a resina e começa a dar sutis batidinhas nesse pincel para que o incremento acabe de chegar na região dos sulcos de maneira sutil. Com isso, nós já temos a primeira conformação do sulco. Dessa maneira, estou alisando e empurrando com sutis batidinhas a resina para ela chegar até o limite dos sulcos. Quando eu acho que está conveniente, eu fotopolimerizo. Como eu estou na camada superficial, uma cavidade rasa, eu posso fotopolimerizar esse incremento por 5 ou 10 segundos, o suficiente para dar uma enrijecida inicial a esse incremento. E vou para as demais cúspides exatamente da mesma maneira. Vou com a minha esferazinha de resina, adapto na margem, vou descendo suavemente com a espátula até um pouco aquém da região dos sulcos, e em seguida eu acabo de chegar com batidinhas sutis desses sulcos. O que vai acontecer? Se eu faço isso de maneira sutil, existe o encontro do primeiro incremento com o segundo incremento de resina. Deixa eu ver se eu acho aqui na câmera. Opa, essa mão é de cá. O primeiro incremento com... vamos lá. Tem que achar aqui a minha câmera. O primeiro incremento já está lá. O segundo incremento chega de maneira sutil. E nós temos com isso a formação natural dos sulcos. É a maneira que eu vejo que a escultura fica mais bonita, mais natural a conformação desses sulcos. Então, a aproximação gradual entre o primeiro incremento e o segundo incremento de resina, e assim sucessivamente nas demais cúspides, a mesma coisa. Nós vamos adaptando na margem, chegamos um pouquinho aquém, acabamos de alisar e chegar o nosso incremento por meio do pincel. Então assim, olha as esferas constituindo cúspide a cúspide, e no final nós temos essa situação que você pode observar no primeiro molar inferior. E aí, além disso, o fato de estarmos construindo cúspide a cúspide também ameniza um pouco mais o chamado fator C e as consequências do estresse por contração de polimerização. Após a polimerização final das resinas, nós podemos também, de maneira opcional, fazer uma caracterização extrínseca com um corante marrom, como eu fiz nesse caso, E aí vamos polimerizar o máximo possível no final para a obtenção das características, das propriedades de resistência física da resina pós uma ótima fotopolimerização. E aí o resultado dessa construção cúspide a cúspide, observe como os sulcos eles tendem a ter uma formação, uma característica mais natural, mais próxima daquela dos sulcos de dentes naturais. E aí, gostou das dicas? Espero que tenha gostado, espero que possa ser utilizável, aplicável na sua clínica.
Não deixe de comentar na nossa área de comentários, não deixe de compartilhar e eu te aguardo na nossa próxima aula. Estamos indo a todo vapor, ainda estou com muita energia, eu espero que você esteja com a mesma energia para me acompanhar até o final dessa jornada. Fique sempre com Deus, que Ele te abençoe sempre. Um grande beijo, até a nossa próxima aula.